Vou pegar meu... Então, começamos mais um encontro virtual mensal do Tissus Hierocritari. Tivemos problemas técnicos antes do início, mas já foi resolvido. Espero que continue assim, que Hermes e Hefestos sejam propícios. Como de hábito, nós começamos nosso encontro com Inaestia, que dessa vez quem vai recitar vai ser o Gabriel Victor. Então, exatamente. Legitimiza. Estia, que habitas a tua morada no topo do mundo, deram-te os deuses eternos e os homens que vagam na terra honras das mais elevadas, bem como um assento perene. Bela e honrada é a tua porção, onde tu não te encontras, não há banquete para os homens mortais, pois alguém sempre liba a Estia primeiro e por fim, com um vinho de nélia doçura. Já quanto a ti, Argicida, rebento de Zeus e de Maia, núncio dos deuses, do cetro dourado, doador de benesses, sê favorável e ajudar-nos com a querida e augusta. Vinde habitar a esta casa bonita, com mente amistosa, juntos, pois vós conheceis as ações elevadas dos homens sobre esta terra, a quem vós ajudais com o saber e vigor. Salve, nascida de Crono, e tu, Hermes, do cetro dourado. Hora de vós eu irei me lembrar e de uma outra canção. Bom. Obrigado, Gabriel. Nada. Buenas. Só para lembrar como é que funcionam nossos encontros. A primeira parte é toda a exposição que a gente faz, né, sobre o assunto, e depois nós abrimos para as conversações. Então, vamos evitar falar sobre os temas durante a exposição, para que fique de forma harmoniosa, né? E depois, sim, na segunda parte, eu vou sinalizar quando a gente pode, enfim, tagarelar como sempre fazemos, sobre o assunto e outros. Ah, Dona Maria apareceu. Então, o tema deste encontro virtual poderia ser o deus Ares, já que ele é o regente da lua atual, e como estava sendo a linha de raciocínio, né, cada encontro virtual, o deus do mês. Só que Ares, ele tem pouca informação, né, ele era cultuado em momentos muito precisos, né, então não tem muita informação assim, para ser trabalhada, muito além daquilo que eu já coloquei nas páginas do Tissus. E aí me veio um outro tema que há tempos eu estou esmiuçando e tentando organizar, que é sabedoria helênica para a vida. Porque eu percebo ainda pouca atenção sobre o sistema de valores helênicos na prática dos devotos dos deuses da Grécia, dos devotos atuais. Óbvio. E também aproveitar para trazer a definição, né, completa do que seria helenismos, o que o Tissus e os nossos grupos de estudos se propõem, e, por fim, a exposição de fato do assunto. Vamos ver. Então, começando por... Abrindo. Deixa eu ver se você já está... Já está aparecendo para vocês a nova tela? Tá sim. Helenismos.org. Tá. Então,
Primeiramente, qual é a definição correta de helenismos? Helenismos, ela é a cultura indígena da Grécia, basicamente. É isso, né? Nada além disso e menos que isso. Também conhecida como Helenicon, helenismos é a cultura indígena helênica, incluindo o sistema de virtude, a língua, a religião, o ethos. O helenismo é também a identidade étnica e visão de mundo dos antigos e helenos medievais. O termo helenismos simplesmente significa aquilo que é dos gregos, ou helenismo. É que helenismos foi forjado pelo imperador Juliano, na época já tinha embates com a cristandade crescente, e, e esse uso helenismo se popularizou, mas tanto um quanto o outro falam da mesma coisa. Helenismos é o modo de vida grego. E aqui o autor desse site, helenismos.org, ele chama atenção para qual helenismo ele tá falando, porque atualmente a cultura grega é dominada pela Igreja Ortodoxa. E aqui ele é bem específico, para evitar mal-entendidos. Ele fala do helenismos, ele não quer dizer os Homeocene ou os helênicos bizantinos, mas sim a cultura helênica genuína, que é o ethnicos helenismos, que é a tradição helênica antes, né, da influência e dominação cristã, que é até onde eles tinham essa autonomia para ser quem eles são, né, para essa cultura ser quem ela realmente é, sem toda essa afetação da cristandade. Então, tradição helênica, helenismos, helenicon, são nomes diferentes para a mesma cultura, e, portanto, não devem confundir as pessoas, especialmente porque os helenos percebem a sua religião, identidade, visão de mundo, língua e modo de vida como uma unidade. Assim, helenismos refere-se automaticamente à religião helênica. Os helenos são uma etnia. A palavra etnos deriva do antigo grego ethos, que significa caráter, idioma ou comportamento. Não tem a ver com raça. Um etnos é um grupo de pessoas que compartilham um ethos comum. Um heleno é alguém de ascendência helênica que participa do ethos helênico. Fala sua língua, pratica sua religião, o modo de vida. E aqui tem uma citação a Heródoto, né, no esboço que eu fiz, né, parentesco de todos os gregos no sangue e na fala, e os santuários dos deuses, e os sacrifícios que temos em comum, e a semelhança do nosso modo de vida. Em resumo, isso caracteriza os helenos. Até, claro, até uma boa época, o sangue ainda contava, né? Os helenos são portadores de uma identidade étnica específica baseada em um ethos, tradição e religião específicos. Assim, helenismos refere-se automaticamente à religião helênica, já que a religião ela fazia parte, simplesmente era parte da cultura deles, não era uma coisa separada, como hoje acontece no mundo moderno. Então, a religião helênica é mais uma das expressões da cultura helênica. O entendimento dos deuses e daquilo as características deles, toda a iconografia, o que se entende de ser os deuses helênicos, tudo isso faz parte desse espírito helênico. Então, é complicado querer fazer essa separação ou dissociar os deuses da cultura helênica. Como uma religião, helenismo é ortopráxico, ou seja, a orientação é que a gente faça a prática correta da ritualística, não só nos festivais, nos ritos propriamente ditos, mas tudo que a piedade helênica manda fazer. Como uma religião, helenismo é ortopráxico, por sua própria natureza, e dominado pelo respectivo momento local e tribal, o que explica sua diversidade natural. E aí, recordando alguns temas que eu já tratei no canal, que a religião helênica, apesar de ter um ethos, né, comum,
ela se manifestava de forma muito local em cada cidade, em cada polis, né, cidade-estado, ou em cada vilarejo. Pode ver aspectos diferentes de um mesmo deus, até às vezes a impressão que não são a mesma divindade, apesar do nome, mas justamente porque essa força local, ela dá o seu colorido à religião helênica. A religião helênica é politeísta, cosmoteísta, animista e culturalmente específica. Ou seja, ela não é uma religião, em termos modernos, atualmente, ela é uma religião pagã genérica. Ela tem um recorte específico na humanidade. Ela nasceu no solo cultural grego. A religião helênica é de origem minoica micênica, e a ortopraxia, a revitalização da tradição helênica e a lealdade ao helenismo comum são características básicas que todos os helenos étnicos têm em comum, independente de serem platônicos, estoicos ou membros de uma escola de filosofia diferente, e independentemente de qual tribo pertençam. Ou seja, independente de, até agora, de qual filosofia as pessoas queiram ou não aderir, isso não muda o fato de que existe uma tradição ritual, né? Não só a tradição ritual, mas especificamente ela existe independente das tradições filosóficas. Então, tem que seguir conforme os ancestrais colocaram. Essa era a regra de antigamente, independente do que tu pensava ou não sobre as coisas. O papel do nosso Thesis Hierocritari e os grupos de estudos que nós mantemos. Onde é que nós entramos nisso? Bom, em primeiro lugar, nós não somos gregos, né? Ou melhor, helenos. E quando se diz que tu é heleno, quer dizer que tu é grego. É a mesma coisa dizer brasileiro, eu sou brasileiro, né? Grego e heleno tem o mesmo sentido, porém heleno é o correto. Nós não temos descendência helênica. Porém, em algum momento de nossas vidas, descobrimos os deuses helênicos, nos apaixonamos por eles e ainda descobrimos que era possível cultuá-los, pois não eram somente personagens de filmes, que são deuses de fato, deuses de um povo inteiro, cujo culto só foi interrompido ou ocultado, né, na vida pública ele foi interrompido, mas defendem que continuou escondido de forma privada entre famílias. O culto helênico só foi interrompido por causa dos esforços criminosos da cristandade, né? Existe longos estudos sobre como isso ocorreu sob o Império Romano. Né? Não foi pura e simplesmente pelo amai-vos uns aos outros que a cristandade ganhou o mundo. E por séculos as sociedades sob o domínio cristão foram adestradas a nunca pensar fora do monoteísmo deles e a demonizar tudo o que não é cristão. Ok. O Thesis, como reflexo do meu entendimento nesses meus já passadinhos 10 anos de estudo e prática da religião helênica, aos trancos e barrancos, nem sempre corretamente, né, porque autodidata tem seus riscos. Nós buscamos honrar os deuses conforme as orientações tradicionais do helenismo, da melhor forma possível. Isso significa que automaticamente a gente pode ser encaixado no que dizem ser reconstrucionista. Né? O helenismo é tradicional e automaticamente pode estar ligado ao reconstrucionismo. Então, a gente trabalha com as mesmas informações. E além disso, apesar do nosso amor aos deuses ser a base de estarmos aqui reunidos e tentando nos reunir também presencialmente, o helenismo, por ser toda uma cultura, oferece também um modo de vida, uma cosmovisão, e é como se fosse a água, né, que rega o solo de nossa devoção. Por isso, sempre reforço a importância de estudar os filósofos antigos, e não só eles, pois mesmo que não representem a tradição em sua totalidade, ainda assim são representantes da cosmovisão helênica, ao lado de Homero, Hesíodo, Safo e outros poetas
e dramaturgos, e toda, enfim, todos os personagens da cultura helênica, enquanto ela era ainda autônoma, sem influências da cristandade. E é através deles que nós vislumbramos também a pluralidade de visões geradas por essa rica cultura, uma vez que não se trabalha com dogmas, doutrinas, isso permitiu o nascimento de diversos ramos de conhecimento, mesmo teológico. Então, esse é o primeiro ponto muito importante, que é sempre bom relembrar. Vou ver aqui. Só um minutinho. Eu não consigo ler mensagens, porque eu estou numa outra tela, então qualquer coisa me grita. Bom, sobre a filosofia. Na escola, pelo menos no meu tempo, apresentaram a filosofia de um jeito tão sem graça, mas tão sem graça, que peguei ranço. Sinceramente, eu só lembro da primeira aula de filosofia, que falava sobre... A única coisa que eu lembro é sobre como é que é? O sujeito e o objeto. Duas palavras que eu lembro do professor de filosofia, depois eu não lembro absolutamente nada. E aí só serviu para reforçar a ideia comum, né, que as pessoas que não estão acostumadas, né, de que a filosofia não serve para nada. E no meu início ainda no helenismo, esse ranço me acompanhou mais um pouco, até alguém me mostrar o quanto eu estava errado em rejeitar a filosofia assim tão gratuitamente. E até foi quem me fez esse apontamento, não era nem helênico, era celta, na época que eu participei de um grupo celta, e então mantive a amizade, e ele falou dos filósofos, e automaticamente eu rebaixei, os filósofos nem acreditam no Deus dos gregos. Imagina, não conhecia, né? Falava sem conhecer. Lembrava Aristóteles, mas não... enfim, não conhecia direito. E aqui deixa uma ressalva, que nós não temos obrigação, não existe, né, obrigação em estudar os filósofos para poder cultuar os deuses. A tradição ritual e a piedade helênica persistem em seus elementos mais básicos. Porém, né, os ramos filosóficos oferecem o que a tradição ritual não oferece. Um mundo de significados e sentidos alternativos à mitologia, já que ela é a maior referência que normalmente as pessoas têm sobre a Grécia. Então, esse é um ponto bem importante. A mitologia sagrada, ela sim, ela é sagrada, ela é importante, mas ela não é a única e nem literal explicação de tudo. Isso já lá na época deles. Portanto, o Tiso surgiu com esses objetivos: honrar os deuses da melhor forma possível, de acordo com as orientações do mundo helênico, que significa que seremos tradicionais. O helenismo é ortopráxico, tradicional por natureza. É bom repetir 300 mil vezes isso. E, em segundo lugar, nós queremos buscar o sistema de valores helênicos, a sua sabedoria, para dar sentido às nossas vidas. Isso inclui, sim, promover o estudo aprofundado das correntes filosóficas helênicas e qualquer outra voz que advenha tão somente deles. Isso significa que ideias do movimento de nova era, ou cultismo, ou do monoteísmo bíblico, não nos dizem respeito, enquanto uma comunidade helenista em formação. Próximo. O que o helenismo tem, então, a oferecer enquanto uma cosmovisão, enquanto sistema de valores? Uma vez que o Tiessos busca essa helenização, nos direcionamos não só à tradição ritual para honrar os deuses, mas também ao conjunto de valores da sabedoria helênica. Se antigamente se nascia e morria heleno, hoje podemos optar por esse sistema, como qualquer outra cosmovisão, seja tradicional ou moderna. E o que nos guia nessa escolha? Quando ressoa com o nosso conjunto de valores internos básicos, que nem sempre temos consciência. Por isso, faz importante, em primeiro lugar, isso além de helenismo, além de uma religião específica, é sempre importante tentar mapear racionalmente quais são os nossos sistemas de valores e princípios,
para termos maior poder de escolha sobre nossos caminhos espirituais. Às vezes não dá match, né, na linguagem do Tinder, não dá match, porque alguma coisa na religião que tu escolheu ali não está ressoando com aquilo que tu acredita, né, com aquilo, com valores pessoais. Então, fica de tema de casa, né, o pessoal que está assistindo, tanto o pessoal daqui quanto os que virão pelo YouTube, fazer esse exercício. Quais são, é como se fosse uma empresa, né, aquela coisa de visão, missão e valores. Quais são os valores pessoais de vocês? Que aí vai ajudar vocês a escolher o caminho espiritual de vocês. Bem, o helenismo, desde suas manifestações mais primárias, como a representam Homero e Hesíodo, visa a formação de um ser humano magnânimo. Contudo, é certo que originalmente esse ideal era promovido mais entre a nobreza do que entre o povo em geral. Mas, graças às transformações sociais do mundo antigo, esse ideal acabou se estendendo à futura polis de informação, polis, né, cidade-estado, a polis inteira, sendo requerida a todo cidadão. Vocês me veem ao mesmo tempo o quadrinho, né? Sim, a gente vê sim. Então, aqui na minha telinha. Tá. Então, aqui na minha telinha, eu estou mostrando o livro esse livro aqui, que é a Paideia, para mostrar que esse encontro virtual é bem introdutório. Porque falar da educação helênica precisaria disso aqui. Imagina, esse livro aqui tem quase 1.500 páginas. Então, eu vou fazer aqui algo muito introdutório, resumido, que vai servir para vocês pesquisarem depois. Esse livro é altamente recomendado. Ele fala sobre toda a história da educação helênica. E é justamente a educação, a paideia, a formação, que são promovidos os ideais helênicos. Então, é um desafio, um grande desafio poder resumir tudo isso aqui. Areté. No helenismo, a palavra-chave para compreender os ideais dos helenos é areté. E aí eu tomo como base um estudo da Maria Amália Longo de Suruda, apontamentos para o estudo da areté que deve ter no nosso drive. Basicamente, ela trabalha com o que está escrito aqui na Paideia, e mais em várias fontes que ela recomenda aqui também. Então, areté pode ser traduzida por virtude, desde que a gente não coloque o entendimento cristão em cima dessa palavra, que não entendendo só do ponto de vista moral. Então, o melhor termo que traduz areté é excelência, ou, como está no slide, o ponto máximo de aperfeiçoamento que um determinado ser pode alcançar. Também quer dizer um mérito ou qualidade pelo qual alguém se destaca. O conceito de areté pode ser aplicado em diferentes esferas da vida humana. Pode significar uma qualidade do corpo, como força, agilidade, beleza ou saúde, ou pode ser uma qualidade da inteligência ou da alma, e ainda adquirir o sentido de consideração, honra, ou no sentido moral, como em Platão, né, nobres ações. E não só nós, seres humanos, possuímos areté. Objetos e animais também. Por exemplo, a areté, ou a virtude de uma faca, é ser afiada e cortar. Ela nasceu para isso. A natureza dela é essa, cortar. O conceito de areté, contudo, não se manteve inalterado e restrito à ética da nobreza cavaleiresca homérica.
apesar de ter continuado a servir de base para as futuras gerações, para as futuras mudanças. O conceito de arete se transformou e acompanhou as mudanças sociais. E, bem resumidamente, alguns autores de como esse conceito mudou ao longo dos séculos. Nos primordiais poemas homéricos, a excelência pertence ao sangue nobre, uma qualidade adormecida, mas que desabrocha através da educação, e se realiza na ação heróica. Em Hesíodo, porém, a arete não pode pertencer somente aos nobres. O camponês também a expressa quando trabalha e segue a justiça, que é a maior excelência para Hesíodo, e o direito. Temos também o poeta espartano Tirteu, considerado por alguns como o ideólogo do Estado espartano, e expressa em seus poemas a arete suprema, a coragem. Contudo, no caso de Esparta, o ideal dele se estendia a todo o povo. Uma coragem suprema, guerreira para defender sua pátria, seus companheiros de batalha e sua família. Então, a educação de Esparta já era destinada à população inteira. Temos o poeta Píndaro, que por sua vez transfere os ideais homéricos de valor, honra e glória para os atletas vencedores dos Jogos de Olímpia, Delfos, Nemé e Corinto. Temos a arete expressa pelos poetas Arquíloco e Safo, que contestam a arete guerreira e celebram, cada um a seu modo, a valorização e a preservação da vida, o belo e o amor. Temos Xenófanes de Cólofon, que celebra a sabedoria como excelência suprema. O legislador e poeta ateniense Solon se põe ao lado de Hesíodo ao celebrar a justiça e a justa medida. E ainda nós temos as 140 e quantas? 147 máximas délficas e mais algumas que foram encontradas recentemente, que expressam de forma sucinta os ideias helênicos. Então fica de tema de casa, para quem não conhece, procurar as máximas délficas. De modo geral, uma vida realizada é a realização da arete, que continua a se reformular através dos filósofos, sobre os quais a gente entraremos em seguida. Viver com excelência em conformidade com a natureza. No nosso caso, viver conforme a natureza humana é seguir a nossa principal arete, que é a razão, que nos diferencia dos demais animais. E em termos modernos, eu poderia colocar aqui a consciência, ser consciente, né? Porque, a princípio, os helenos não tinham uma palavra para consciência. O mais próximo disso é o logos, que a gente traduz por razão. Inclusive, o meu notebook hoje não está sendo virtuoso. Ele não está fazendo o que a natureza mandou ele fazer. Mas, ok. Helenismo hoje. Como se pode notar, para quem tem um pouco mais de estudo, pouco ou nada os helenos se referem a uma preocupação ao pós-morte. A maior ocupação do helenismo é a vida aqui e agora. A formação de um ser humano excelente em vida e pelo bem do coletivo, na maioria das vezes. Exceções existem, claro, né, como Platão, que se debruçou sobre o tema da vida após a morte, a vida da alma imortal após o seu desenlace do corpo, ecoando alguns ensinamentos órficos e pitagóricos. E mesmo assim, Platão elaborou um enorme tratado sobre uma vida excelente aqui na Terra. De acordo com um grande membro do grupo étnico helênico, o IC, o Vlasis Racias, que já faleceu, o sentido da vida humana para o helenismo não é a ideia dominante e cristã de salvação da alma, e sim a busca por uma vida digna, honrada e pelo desejo de liberdade, conforme a razão. É a plenitude do ser humano. E para isso, no helenismo, através do sistema de valores baseado na arete, visa formar um ser humano autônomo, que tenha autodomínio e, portanto, não pode facilmente ser controlado. E aí, controlado por agentes externos, nós temos vários. Política, religião alheia, enfim, qualquer pessoa estranha aí.
E esse tipo de ser humano que tem autodomínio, que controla a si mesmo, não é desejável dentro da cosmovisão cristã dominante, onde você deve ser submisso aos mandos e desmandos da classe sacerdotal, por exemplo, onde você deve obedecer palavras de um livro supostamente inspirado por uma divindade, contudo, sob a interpretação de fulanos mais espertos que a massa. Lembrando que na Grécia, a Igreja Ortodoxa ainda é muito forte, enquanto instituição. A diferença aqui para nós é que talvez seja mais pela variedade de igrejas, mas elas ainda servem como quartel-general da cristandade e continuem sendo fontes do poderio monoteísta bíblico sobre o povo. Um ponto em comum entre os filósofos é que para ter uma vida mais feliz, e aí começa a aproximar do assunto, mais ainda do assunto, mas para ter uma vida mais feliz e realizada, nós devemos agir conforme a natureza e a razão, que vai desembocar na vida excelente, na areté. Porém, cada um oferece uma perspectiva um tanto distinta de como isso se processa, mesmo mantendo o grande fator em comum, de viver com areté. E agora, eu vou... Acabou o slide. Aí. Foi compartilhamento. Estão todos aí? Todos me ouvindo? Ok. O medo do notebook me passar a perna aqui. Recentemente, eu adquiri este livro de ensino médio, que é Fundamentos de Filosofia. Tem no nosso Drive. E também tu consegue achar em PDF. Um dos nossos amigos achou em PDF e compartilhou. Ele é maravilhoso. Se eu tivesse conhecido a filosofia através deste livro naquela época, eu poderia ter acelerado o meu caminho para ela. Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas também faria. Porque ele trata do assunto de forma bem contextualizada. Já coloca de cara falando sobre felicidade, por exemplo. E que é o tema que os nossos filósofos, né, os filósofos helênicos, tratam assim toda hora. Claro, eles têm uma parte que eles falam do mundo natural, de como é o cosmos, a cosmogonia, a cosmologia, mas quando chegam na parte humana, eles também têm a parte que mais me interessa, na verdade, e que é sobre comportamento, enfim. E peço a ajuda deste livro agora, porque ele fala de forma bem resumida, fica de um estímulo para vocês procurarem mais depois cada um deles, já que é resumido. Então, começando por Platão. Conhecimento e bondade. No grego antigo, várias palavras traduziam distintos aspectos da felicidade. A principal delas é eudaimonia, derivados do termo bem disposto e daimon, poder divino. Mas daimon também tem a ver com destino. Então, o bom destino. Platão, considerado por boa parte dos estudiosos o primeiro grande filósofo ocidental, juntamente com seu mestre, Sócrates, foi um dos principais pensadores gregos a se lançar contra a instabilidade em relação à felicidade, em busca de uma felicidade estável, postura que caracterizará de forma marcante a ética eudemonista grega. Porque aqui ele coloca que, para o popular, a felicidade dependia do bem, da boa disposição dos deuses. Sim, também, mas não somente. Aqui que ele considera Daimon somente como poder divino, mas Daimon também tem um significado de destino. Então, no entendimento de Platão, o mundo material, aquele que nós percebemos pelos 5 sentidos, é enganoso. Nele tudo é instável e por meio dele não pode haver felicidade. E por isso, para esse filósofo, o caminho da felicidade é justamente do abandono das ilusões dos sentidos em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento supremo da realidade, correspondente à ideia do bem.
e como ele chegou a essa conclusão. Para entender a concepção platônica de felicidade, precisamos compreender primeiramente a sua doutrina sobre a alma humana, contida na obra A República. Para Platão, o ser humano é essencialmente alma, que é imortal e existe previamente ao corpo. A união da alma com o corpo é acidental, pois o lugar próprio da alma não é o mundo sensível, e sim o mundo inteligível. Ou seja, que só pode ser aprendido pelo intelecto, em oposição ao mundo sensível, onde nós aprendemos pelos sentidos. A alma se dividiria, então, em 3 partes. A alma concupiscente, situada no ventre e ligada aos desejos carnais. A alma irascível, situada no peito e vinculada às paixões. E a alma racional, situada na cabeça e relacionada com o conhecimento. A vida feliz de uma pessoa dependeria da devida subordinação e harmonia entre essas 3 almas. A alma racional regularia a irascível, e essa controlaria a concupiscente, sempre com a supervisão da parte racional. Há, portanto, uma primazia da parte racional sobre as demais. E para apoiar essa tarefa, Platão propunha 2 práticas. A ginástica, a atividade física por meio da qual a pessoa dominaria as inclinações negativas do corpo. E a dialética, método de dialogar, praticado por Sócrates nos diálogos de Platão, pelo qual se ascenderia progressivamente do mundo sensível, que Platão considerava ilusório, ao mundo inteligível, que ele considera verdadeiro, onde se encontram as ideias perfeitas, que correspondem ao máximo grau de conhecimento e à realidade verdadeira. Por meio dessas práticas, especialmente da dialética, a alma humana penetraria o mundo inteligível, conhecido como o mundo das ideias, e se elevaria sucessivamente mediante a contemplação das ideias perfeitas, até atingir a ideia suprema, que é a ideia do bem. Essa supremacia deve-se aqui, para Platão, o bem é a causa de todas as coisas justas e belas que existem, incluindo as outras ideias perfeitas, como justiça, beleza e coragem. Sem o bem, não há nenhuma delas, inclusive a ideia perfeita da felicidade. Em resumo, pode-se dizer que para Platão, a felicidade é o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo, até se atingir a ideia do bem, o que poderia ser sintetizado na seguinte fórmula: conhecimento igual a bondade igual a felicidade. Bondade não no sentido moral que a gente está acostumado, bondade no sentido de por exemplo, quando a gente fala, a pessoa é boa no que faz, aí se aproxima de ser valoroso, de ser honroso e de ser excelente. Mas é nesse sentido a bondade. As 3 coisas, quando ocorrem em sua máxima expressão, andariam sempre juntas, mas o caminho partiria do conhecimento. Além disso, para Platão, a ascensão dialética equivaleria não apenas a uma elevação cognoscitiva, isto é, do conhecimento, mas também a uma evolução do ser da pessoa. Simplificando bastante, podemos dizer que aquele que alcança o conhecimento verdadeiro, que culmina com a ideia do bem, já se torna um ser melhor em sua essência, e por isso vive mais feliz. No entanto, Platão tinha como motivação fundamental do seu filosofar o âmbito político. De fato, ele entendia que a mais nobre de todas as ciências é a política. Assim, estabeleceu como meta político-filosófica definir o caminho para o bem de todos, ou o bem comum, não apenas individual, como expressa a seguir, tirando um trecho da República. Ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tornar uma única classe eminentemente feliz, mas tanto quanto possível, toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade, assim, encontraríamos a justiça, e na cidade pior constituída, a injustiça. Agora julgamos modelar a cidade feliz, não pondo à parte um pequeno número de seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando-a como um todo. Com esse propósito, o filósofo propôs, na obra dele A República, uma sociedade ideal. Nela, cada indivíduo teria uma função social, definida em 3 grupos: produção dos bens materiais e de alimentos, defesa da cidade e administração da polis, que ele é própria. Uma função social em volta, que ele é próprio, isto é, de acordo com a sua aptidão à natureza, categorizada respectivamente em 3 tipos: classe produtora, classe guerreira ou classe dos sábios. A aptidão de cada um seria identificada durante o processo educativo, definido como igual para todos.
os filósofos, considerados mais sábios e conhecedores do caminho da felicidade, seriam destinados aos cargos mais altos, tornando-se os governantes da cidade. Dentro dessa organização, conforme defendeu Platão, cada um já seria feliz pelo simples fato de cumprir a função para a qual é mais apto por natureza. Concepção grega, a qual esse livro retoma depois. E essa ideia de seguir conforme a natureza, ela é repetida constantemente em outros filósofos também. Ela domina o pensamento grego. Saindo de Platão, vamos para Aristóteles, que apresenta uma vida teórica e um tanto mais prática. Apresenta mais prática em relação a Platão. Ocorre frequentemente na história da filosofia que um discípulo acabe não sendo um seguidor fiel das doutrinas do seu mestre, e que até se opõe a ele em vários aspectos, desenvolvendo um pensamento independente e original. É o caso de Aristóteles, que refutou a teoria do mundo das ideias, pilar da filosofia platônica, propondo um pensamento que, embora valorizasse a atividade intelectual, teórica e contemplativa como fundamental, resgatava também o papel dos bens humanos, terrenos e materiais para alcançar uma vida boa. Ou seja, para ele só conhecer o bem não seria suficiente para a pessoa ser feliz. Contemplação intelectual. Aristóteles concordava com Platão que a finalidade última de todos os indivíduos é a felicidade. Mas como alcançá-la? E aí tem um trecho da Ética Nicômaco, que é altamente recomendado, que diz: o que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que há de melhor e de aprazível para ela. Já que a razão, e assim, para o homem a vida conforme a razão é a melhor e a mais aprazível, já que a razão, mais que qualquer outra coisa, é o homem, de onde se conclui que essa vida é também a mais feliz. Aqui ressaltando a questão de que a razão é a areté essencial do ser humano. Então, podemos assim resumir a resposta do filósofo, desenvolvida de maneira ampla e expressiva em sua obra Ética Nicômaco. Primeiro, Aristóteles afirma que um ser só alcança o seu fim quando cumpre a função ou faculdade que lhe é própria e o distingue dos demais seres, isto é, a sua virtude. Virtude aqui entendida como aquela propriedade de um ser que lhe é mais característica e essencial, cuja aplicação conduz à excelência ou perfeição desse ser. E aí ele cita alguns exemplos, a da faca, conforme eu falei. E aí fala, por exemplo, a virtude da laranjeira é produzir laranjas. A de um dentista é tratar os dentes. O ser humano dispõe de uma grande quantidade de funções ou faculdades. Caminhar, correr, comer, sentir, dormir, etc. Mas outros animais parecem também possuí-las. A única faculdade que só o homem possui e que o distingue dos demais seres é a de pensar, especialmente a atividade racional. Essa seria, portanto, a sua virtude essencial. Assim, o ser humano só alcançará o seu fim, a felicidade, a eudaimonia, se atuar conforme sua virtude, que é a razão, a virtude geral dos seres humanos. Para Aristóteles, portanto, não basta ter uma virtude, a racionalidade. É preciso também praticá-la. O ser humano precisa se esforçar para realizar aquilo que lhe é dado pela natureza como potência. Potência que é entendida como possibilidade de ser. Desse modo, o filósofo preconizava que, para atingir a felicidade verdadeira, o indivíduo deveria dedicar-se fundamentalmente à vida teórica, no sentido de uma contemplação intelectual, buscando observar a beleza e a ordem do cosmos, a autêntica realidade das coisas. E essa forma de atuar deveria manter-se durante a vida inteira. E mais um trecho da Ética Nicômaco. Porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tão pouco, e da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz e venturoso. Tem que praticar sempre. Sem tirar os pés do chão, no entanto, Aristóteles dizia também que não se pode abandonar a companhia da família, dos amigos, da riqueza e do poder. Todos esses elementos e o prazer que deles resulta promoveriam o bem-estar material e a paz social, indispensáveis à vida contemplativa.
O sábio não poderá se dedicar à contemplação se, por exemplo, não houver alimentos, ou se seus filhos chorarem de fome e se a cidade toda estiver em pé de guerra. Não à toa, muitos filósofos são aristocratas, né? X da grana. Eram. Podiam ficar dedicando, né, seu tempo pensando. Bom, mas nem todos eram assim. Por outro lado, o gozo de tais prazeres estaria vinculado também ao exercício de outras virtudes humanas, como a generosidade, a coragem, a cortesia e a justiça, que em seu conjunto contribuem para a felicidade completa do ser humano. Portanto, na ética aristotélica, embora o exercício contínuo de uma vida teórica seja essencial, ou uma condição necessária, para uma pessoa alcançar a vida feliz, isso não bastaria. Não seria uma condição suficiente. Em resumo, a felicidade seria uma vida dedicada à contemplação teórica, aliada à prática das outras virtudes humanas e sustentada pelo bem-estar material e social. Aristóteles também reforça a importância do bem comum. Partimos para Epicuro. Apesar das diferenças das duas abordagens anteriores, aquele falando que deve-se ter notado que elas não são tão distintas assim, pois tanto Platão como Aristóteles, por caminhos diversos, valorizam muito o papel do intelecto para obter uma vida feliz. Resposta realmente distinta foi a de Epicuro, que recomendava o caminho do prazer, o que também gerou e ainda gera muitos desentendimentos em relação a Epicuro. Alguns até taxavam ele de depravado e sua sociedade, e a sua comunidade também, porque não entendiam o que ele queria dizer com essa vida baseada no prazer. Para Epicuro, felicidade é o prazer resultante da satisfação dos desejos, como crê a maioria das pessoas. Mas o que o filósofo quer dizer com isso é que a felicidade é fundamentalmente prazer, pois para ele tudo no mundo é matéria, e no ser humano, sensação, inclusive a felicidade. Assim, ser feliz é sentir prazer, né? É uma lógica. Com base nessa visão sensualista, baseada nas sensações, Epicuro dirá que todos os seres buscam o prazer e fogem da dor, e que para sermos felizes devemos gerar, primeiramente, as condições materiais e psicológicas que nos permitam experimentar apenas o prazer na vida. E prazer, para ele, é, sobretudo, a ausência de dor, conforme se verá adiante aqui. Além disso, Epicuro criou não um sistema, um conjunto de ideias chamada tetrafármaco. São os 4 remédios, entre aspas, né, para a alma. Uma das principais causas de angústia e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas e as superstições. Ele se refere aqui ao temor que nos impõe certas crenças e religiões. Por exemplo, na época dele, né, os gregos temiam muito ofender seus deuses e serem terrivelmente punidos por eles. E também viviam sob o pavor de que forças divinas interferissem em suas vidas, mudando sua sorte ou tirando-lhe os seres queridos. É aqui que entra a desidaimonia, que é traduzida como superstição, ou medo excessivo dos deuses. E também uma dependência, ser dependente demais das divindades. E aí que se sobrepõe, né, para equilibrar, é a eusévia, que é o servir adequadamente, né, seguir adequadamente o divino. Então, todo esse sofrimento poderia ser evitado, segundo o filósofo, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro é constituído de matéria, inclusive a alma humana. Veriam que tudo que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos, que produz forças cegas e indiferentes ao destino humano. E aqui Epicuro segue a teoria atomista e mecanicista de outro filósofo grego, Demócrito. Então aqui ele já anula a ideia de destino. Que as coisas acontecem aleatoriamente, porque aconteceu, entendeu? Ele não fica buscando 1001 explicações porque acontece. Assim como no sistema dele, ele bane, além do medo dos deuses, o medo da morte e dos próprios mortos, já que, em tese, na filosofia dele, os mortos
A nossa alma simplesmente desaparece depois da morte. Logo, não tem como uma alma vir atormentar as pessoas. Essa é a ideia que ele promovia. Mediante essa compreensão materialista do universo e do ser humano, Epicuro sustentava que as pessoas também se livrariam de outro grande fator de angústia e infelicidade, o medo da morte. E aqui tem um trecho de uma carta sobre a felicidade. Acostuma-te a ideia de que a morte, para nós, não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Convenhamos que atualmente essa doutrina não seria muito popular, né? Outra coisa que ele propõe é a eliminação ou a moderação dos desejos. Para que uma pessoa possa gozar a vida plenamente, Epicuro ainda preconiza outro passo, a eliminação de certos desejos e a moderação de outros. Primeiramente, é preciso conhecer a classificação que o filósofo fazia dos desejos. Havia três tipos: naturais e necessários, que são os desejos de comer, beber e dormir. Naturais e desnecessários, que seria o desejo de comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais e caras e dormir em lençóis luxuosos. E desejos não naturais e desnecessários, como os desejos de riqueza, fama e poder. Para Epicuro, quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. Assim, ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos desnecessários e se permitissem apenas os naturais e necessários, e mesmo assim com moderação. Contentar-se com pouco seria o segredo do prazer e da felicidade para Epicuro. Com a expectativa reduzida, não há decepção, e um grande prazer pode vir de um simples copo de água. Gozar o prazer eventual de um banquete ou de um cargo elevado não é proibido, mas não deveria ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde viriam a insatisfação, o desprazer e a infelicidade. Se nem todos os prazeres contribuem para uma vida feliz, pode-se concluir que alguns prazeres são superiores a outros. É necessário, portanto, avaliar a ação de cada um deles e agir com prudência racional. E aqui o epicurismo aproxima-se da tendência geral da filosofia ética grega, isto é, o seu lado racionalista. Existem prazeres que são mais duradouros e que encantam o espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes e a audição de música. Outros, porém, movidos pela explosão das paixões, podem ser muito intensos e imediatos e perder a sua força com o passar do tempo. Portanto, para não seguir o caminho da infelicidade, é preciso escolher os prazeres de maneira racional. Essa escolha conduziria o indivíduo, segundo Epicuro, à autarquia, que é o governo da própria vida, a não dependência de elementos externos. E pela autarquia ascenderíamos à ataraxia, palavra de origem grega que designa o estado de imperturbabilidade da alma, caracterizada pela indiferença total ao que ocorre no mundo. E esse seria o último objetivo, a felicidade suprema dos epicuristas. Tanto que alguns acusam Epicuro de ser ateu, quando, na verdade, ele só não apoiava a crença da população geral, né, do povo geral, a crença homérica específica, né, sobre os deuses. Ele colocava que os deuses eram justamente exemplo de autarquia ou de ataraxia, essa imperturbabilidade, que eles são seres imperturbáveis e que eles existem, são imperturbáveis, logo, eles não se alegram, não se entristecem com o que acontece com a gente. Epicuro coloca os deuses vivendo no que ele fala sobre intramundos, que seriam mundos paralelos, cosmos paralelos dentro do nosso cosmos. Algo bem moderno, aliás. E eles estariam lá nesse mundo, que pode ser Olimpo mesmo, com uma região ali, enfim, separada, e vivem a vida deles sempre felizes, e eles são os exemplos para o epicurista, enquanto seres imperturbáveis.
Então, Epicuro não era ateu, ele só promovia uma crença diferente sobre os deuses. Inclusive, há indícios, algumas evidências, que ele achava que realmente os deuses tinham ainda uma forma humana e falavam grego, segundo estudos de um livro sobre Epicuro que eu tenho aqui. Então, logo, mais uma vez, ele não é ateu, como as pessoas gostam de botar. Saindo do epicurismo, indo para o último, estoicismo. O estoicismo traz o amor ao destino. Outra corrente filosófica que introduziu novas perspectivas no caminho da felicidade foi o estoicismo. Essa palavra deriva do grego stoa, pórtico, ou galeria de colunas. Trata-se de uma referência ao local em que se reuniam os alunos e administrava suas aulas o primeiro filósofo dessa corrente, o Zenão de Cício. Para o estoico, é feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino nela inscrito. E aqui também, já aproveito para colocar, né, que saiu aí uma informação, uma desinformação de que o estoicismo seria romano. O estoicismo é grego. Porém, teve aderentes, né, do mundo romano, como Marco Aurélio. E Marco Aurélio, em suas meditações, ele é puramente estoico conforme as origens. Alguma coisa ou outra ele bota, assim, dos valores romanos, mas tu nem percebe de tão parecido que é com os valores helênicos. Então, o estoicismo, ele nasceu na Grécia, ele é grego, mas teve períodos romanos em seu desenvolvimento. E o epicurismo também. Ele nasceu na Grécia, mas teve períodos romanos também. Para compreender o método estoico para a condução de uma vida boa e feliz, é preciso entender primeiro um pouco da sua física ou cosmologia. Aliás, qualquer um deles, Epicuro, Platão, eles para forjar aquilo que é próprio para o homem, eles precisaram elaborar uma cosmologia de como funciona o cosmos, para aí sim inserir o ser humano aí. Então sempre geralmente vai encontrar uma física, né, e uma cosmologia nos filósofos. O estoicismo concebe o universo como cosmos, que significa cosmos, um universo ordenado e harmonioso, composto de um princípio passivo, que é a matéria, e de um princípio ativo, racional e inteligente, chamado logos, que se costuma traduzir por razão. E por sua vez, esse logos permeia, anima e conecta todas as suas partes. Esse princípio, ou inteligência universal, que os estoicos chamavam de providência, regeria toda a realidade, equivalendo ao que se pode denominar Deus. E eles, invariavelmente, chamavam de Zeus, né? Se o Deus estoico permeia tudo, isso significa que ele se encontra no mundo e se confunde com ele, com a natureza. E aqui que entra aqui, então, essa divindade que é a alma de tudo, ela é imanente. Ela está dentro do cosmos, não é transcendente, ou seja, fora, que é o que acontece com a divindade judaica, que criou a nossa existência, né, o universo, e fora dele está ele, com sua ordem de anjos, etc. Aqui, aliás, no geral, até na mitologia também, mitologia grega não é muito longe aqui do que o estoicismo propõe, visto que o cosmos é divino em si, aqui eles só racionalizaram. Então, essa divindade suprema, essa providência suprema que permeia tudo, ela é imanente, está em tudo. Em outras palavras, tudo que existe e acontece tem um objetivo e uma razão de ser, pois faz parte da inteligência universal e divina. Portanto, tudo é necessário, ou seja, não pode ser diferente do que é. Nessa ordem cósmica, portanto, todos os eventos já estariam organicamente predeterminados, inclusive a vida de cada um, e essa seria o seu destino. Pela mesma razão, tudo que acontece deve ser bom, pois é animado pelo bem contido nos princípios racionais que governam o universo, o qual se denomina providência.
O importante é a ordem do todo, da totalidade do universo. E o bem do todo deve ser melhor do que o bem individual. Então, mais uma vez, um apelo pelo bem do todo. Não desconsiderando o indivíduo, mas é o que acontece, é o contrário do que acontece hoje, quando as pessoas, em algumas doutrinas, colocam o nosso ser individual acima de tudo e todos. E é bem o contrário do que acontece no mundo grego. Uso da vontade. Com base nessa cosmologia, os estoicos entendiam que é impossível sermos felizes se acreditarmos que felicidade é ter tudo o que nós desejamos. Porque geralmente as pessoas acham que a felicidade é isso. Basta que fracassemos em alcançar um desejo e pronto, vem a infelicidade. A esse respeito, ensinavam que há coisas que dependem de nós e há outras que não dependem de nós, ou só de nós. Depende de nós, por exemplo, elaborar um bom trabalho ou ser bom e generoso. Não depende de nós, ou só de nós, por exemplo, ganhar na loteria ou conquistar o coração da pessoa amada. Então, se existe uma ordem cósmica pré-determinada e se há coisas que não dependem de nós, só nos resta aproveitar uma brechinha de liberdade que o estoicismo nos deixa para garantir nossa felicidade. E trata-se da aplicação de uma faculdade que todos temos, a vontade. Ela nos permite querer ou não querer as coisas. Veja que nada pode me obrigar a querer o que não quero, ou a não querer o que quero. Podem me obrigar, por exemplo, a ir a uma festa, inclusive me levar à força até lá, mas não podem me fazer querer ir à festa. É bem sutil, né, essa liberdade. Portanto, segundo os estoicos, posso construir a minha felicidade a partir dessa brechinha, usando a minha vontade para querer apenas aquilo sobre o que tenho poder, que depende de mim e que me faz verdadeiramente feliz. Tem um exemplo que se usa no estoicismo, que é a do arqueiro, tentando atingir o alvo. O trabalho do arqueiro, ou o nosso trabalho, é fazer o possível para acertar o alvo. Nós fazemos tudo que está no, né, treinar, melhorar nossa visão, enfim. Mas se vai realmente chegar no alvo, se vai acertar o centro, é outra história. Então tem duas coisas que são relativamente distintas. A gente vai fazer de tudo para atingir o alvo. Agora, se vai acertar de fato, né, vai, passa um vento e leva a flecha para o lado. Vai um passarinho em cima do alvo, derruba o alvo. Enfim. Em seguida, temos domínio sobre pensamentos e paixões. Com base nesse raciocínio, os estoicos procuram orientar a conduta das pessoas, estabelecendo a seguinte distinção entre as coisas. As boas, que são aquelas que dependem de nós e que devemos querer e buscar durante a vida para sermos felizes, que trata-se das virtudes, como ser prudente, justo e corajoso. Temos as coisas más, que são as coisas que dependem de nós, mas que, ao contrário, devemos evitar durante a vida se queremos ser felizes. E trata-se do quê? Dos vícios e das paixões, como ser imprudente, injusto, covarde, guloso e raivoso. E tem as coisas indiferentes, que são as que não dependem de nós e com as quais não devemos nos preocupar, sob pena de gerar infelicidade. É o caso da morte, do poder, da saúde ou doença, da riqueza ou pobreza, entre outras. Então, do que adianta se preocupar tanto com a morte? Se ela pode chegar de um jeito que tu não vai ter controle, como acontece com todo mundo, né? Eu sei que a pessoa se suicide, né, o que não é recomendável, óbvio, mas é uma coisa que não está no nosso poder quando a gente vai morrer, segundo o estoicismo. Que a gente vai morrer é fato, mas como vai ocorrer? A infelicidade ocorre, portanto, segundo os estoicos, quando não conduzimos corretamente os nossos pensamentos e não evitamos as chamadas coisas más, ou quando nos preocupamos com as tais coisas indiferentes, o que conduz à formulação de juízos errôneos ou opiniões equivocadas sobre os acontecimentos, e o consequente despertar de paixões. Aqui, que é muito lembrado na filosofia estoica, que, aliás, está muito popular nas redes, é que existem as coisas, né, os eventos que ocorrem,
e existe o que nós pensamos sobre eles. E o que nos afeta, geralmente, é aquilo que a gente pensa sobre aquilo, e não aquilo. Não à toa, a gente pode pensar em possibilidades ruins que acabam gerando ansiedade, né? Crise de ansiedade, por exemplo. O que não aconteceria se, por exemplo, fosse um pouquinho mais otimista, digamos assim, ou até realista, querendo dizer que não necessariamente coisas ruins vão acontecer, pode acontecer nada. Então, o estoicismo bate muito nessa tecla de que existem os eventos e tem aquilo que a gente pensa sobre os eventos. Por exemplo, o meu caso com o meu notebook hoje, que estava me gerando estresse, a minha areté estava indo pro dedão do pé. E aí é o evento ocorrendo. E o que eu estava pensando sobre o evento? O evento estava começando a gerar ansiedade, com medo de que não conseguisse fazer a chamada de vídeo. E aí, né, esse medo de não conseguir fazer já desperta, né, as paixões, as sensações negativas, enfim, né, estraga o dia, se a gente não se controla. Por esse raciocínio, podemos concluir que a paixão é o resultado do uso inadequado da razão, enquanto a virtude consiste na ação que se desenvolve conforme a razão, ou seja, conforme a natureza, pois a natureza, como vimos, é o logos, é a razão. Assim, dominar as paixões é o objetivo principal da ética estoica. E para isso, o esforço em controlar os pensamentos é fundamental, pois é o pensamento equivocado que gera as condições para aflorar das paixões. E aqui ele cita o epíteto, eu me esqueci. Pensador estoico grego, que foi escravo em Roma durante a maior parte da sua vida. Lembra-te que não é nem aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate, quem te ultraja, mas sim a tua opinião que tem deles, e que te faz olhá-los como gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim a tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. Muito parecida quando uma pessoa no trabalho, por exemplo, olha, ou no trabalho ou na escola, enfim, olha pra gente com uma cara de poucos amigos. Automaticamente a gente acha que é com a gente. E a gente já pega ranço da pessoa. E nem sabe o que está acontecendo com a pessoa. Então a nossa opinião nos leva a pensar e a gerar a imaginação começa a trabalhar desfavoravelmente para nós. O sábio, portanto, seria aquele que pensa corretamente, de acordo com as exigências da razão universal, ou seja, mais uma vez, conforme a natureza. Então, controla seus pensamentos e evita as ilusões das paixões. Desse modo, ele atinge a apatia, que é a eliminação de paixões, e a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. E quem é imperturbável não tem tristeza, e sem tristeza se é feliz. O domínio sobre os pensamentos e as paixões seria, portanto, uma via negativa para atingir a felicidade. Negativas quer dizer que se dá pela negação das paixões, pela negação das causas da infelicidade. Mas há também o percurso positivo, o do amor fati, que em latim significa amor aos fatos, aos acontecimentos, ao próprio destino. Se tudo é animado pelos princípios racionais que governam o universo, os quais visam a ordem e o bem da totalidade, tudo o que acontece e não depende de mim é necessário e bom. É o caso, por exemplo, da morte de um ente querido, que deve ser tomada como um acontecimento bom, no sentido de que faz parte da ordem universal. Por isso, para o estoicismo, uma pessoa não deve revoltar-se por ter nascido com uma deficiência física ou porque é feia, pobre ou escrava. Isso não depende dela. Deve não apenas aceitar a sua condição, mas também querer o que tem ou o que vive. Deve, enfim, ter amor por seu destino, que faz parte da totalidade. Somente então, segundo o estoicismo, ela poderá ser feliz. E só um adendo, que aqui coloca estoicismo, eliminação de paixões, ou dos... isso pode acabar pensando que o estoicismo nega as emoções. Mas ele cultiva, por exemplo, a alegria. É uma emoção, né, uma paixão
positiva. Então, tem as paixões negativas, tem aqueles que eles aceitam de bom grado, como a alegria, que é uma delas. Então, não é assim essa coisa seca a ponto de colocar as nossas emoções como, enfim, que a gente pode tirar de nós e jogar para o lado. Não, ele só propõe que tem uma série de paixões, uma série de emoções que são negativas, que o ideal seria evitá-las. E outras, como a alegria, que são aceitáveis. Esses são os três que este capítulo do livro trata. Então, basicamente, dá para ver que os filósofos não estão assim, esses três, pelo menos, não estão distantes da nossa realidade, nem da realidade dos antigos, e que a filosofia que eles propõem não é uma coisa alienígena. Claro que sim, existem filósofos que se dedicaram ao estudo da natureza, né, ao estudo, enfim, a filosofia foi os primeiros impulsos científicos, né, digamos assim. E para concluir, fique claro que apesar de toda essa beleza de informações que eu estou compartilhando hoje, não quer dizer que a Grécia era mil maravilhas, né? E que a realidade atendia a expectativa. Existiam os ideais, né? De fato, existiam vozes, né? Mostrando o caminho, o melhor caminho. Mas, como existem hoje também pessoas que não seguem o melhor caminho, então pessoas egoístas, perversas, antigamente também existia. Assim como costumes que hoje em dia tem cada vez se erradicado, mas não chegamos também a 100%, como é a questão da escravidão ou a ascensão das mulheres, então, e outras, né, os desafios próprios da nossa época. E quem sabe um dia atingimos patamares melhores na qualidade de vida e direito para todos de fato. E, apesar de algumas formas de vida propostas aqui parecerem altas demais para nós, réis mortais, eu pessoalmente ainda acredito serem necessárias metas se a gente quisesse se aperfeiçoar. Acredito na necessidade de termos referências de comportamento, referências de relações saudáveis, de bom governo, entre tantas outras áreas da vida. E nisso acredito, principalmente, no potencial do ser humano helênico arquetípico, perseguido pela cultura helênica. E concordo com Werner Jäger, o autor aqui da Paideia, Formação do Homem Grego, quando ele diz que o ideal da cultura helênica é o ideal do homem são. E, para complementar, na questão comportamental, atualmente nós temos, pelo menos nas redes, uma promoção, uma divulgação bem forte sobre desenvolvimento pessoal, que eu acredito que se casa muito bem com a perseguição helênica da areté, porque é uma forma de desenvolver a nossa areté, além daquela comum ao ser humano, que é a razão, nós temos as nossas. Eu, como professor, a minha virtude é ensinar ou facilitar o entendimento dos meus alunos, das minhas crianças, em relação ao conhecimento, né? Ser um facilitador, um mediador. Então, essa é a minha excelência. Assim como também para ensinar helenismo, por exemplo. E cada um de vocês que estão assistindo também tem as suas virtudes. Pode até não ter encontrado ainda ou não se deram conta. E aí que essa importância de procurar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, claro, procurando não cair também no charlatanismo que domina essa área, é importante para descobrir quais são de forma racional, nortear quais são as suas potencialidades para poder trabalhar em cima, descobrindo aquilo que nós somos bons e nos realizar e seguir a nossa natureza particular. E, por fim, encerro. Deixa eu ver.
Cadê vocês? Estou aqui. Então, encerro essa exposição e abro para nossas tagarelices.